Muito bom dia, muito boa tarde, muito boa noite aos nossos queridos telespectadores deste canal. Canal aqui Juca Opina, sou Juca Maciel, sou jornalista, tá bom? Faço jornalismo, sou estudante de jornalismo. Te peço logo de início para dar um like, para se inscrever, para compartilhar, para mandar pro teu amigo, para se quiser me xingar, tamo junto, não tem problema nenhum, tá bom? A gente tá aí para conhecer mais opiniões sobre o mundo e pra eu ter opinião a mais aí para tu conhecer. Então, dito toda essa burocracia de sempre, hoje eu pretendo falar um pouco sobre teologia e pretendo falar sobre a teologia da libertação e sobre a relação dela com o catolicismo, especificamente o que eu acho sobre a teologia da libertação, porque eu acho que a teologia da libertação ela está errada de certa forma, mas ela tem suas qualidades, tá bom? A teologia da libertação ela basicamente parte do princípio de que a Bíblia ela tem um viés social e econômico muito forte, um viés de olhar para as desigualdades sociais com um olhar cristão. Por exemplo, Jesus é ligado aos pobres, Jesus estaria em defesa dos pobres, Jesus estaria em defesa da justiça social, enfim. O que de certa forma tem sua validade, porque realmente Jesus sempre pregou aos mais humildes, sempre pregou aos pobres, sempre procurou a defesa dos mais necessitados, da prostituta, do bandido, do mendigo, né? Todo esse pessoal, ele sempre procurou defender e sempre procurou trazer a palavra de Deus, trazer essas pessoas para a palavra de Deus. Então, nós, quanto católicos, e eu já posso abordar posteriormente outro vídeo com o que eu estou mais próximo do catolicismo. Não posso dizer que sou católico, mas hoje eu estou muito mais lá do que aqui, né? Muito mais no catolicismo do que no ateísmo hoje. E todos esses aspectos da teologia da libertação, que são realmente a palavra de Jesus, a palavra de Deus, a palavra da Santíssima Trindade, que aborda aspectos de olhar para aqueles que são mais necessitados e convencer eles da palavra de Deus, convencer da palavra do amor, da palavra do perdão. Isso tudo, a teologia da libertação, ela tenta fazer isso com aplicação prática para aspectos políticos. O que eu acho que acaba distorcendo um pouco a situação, tá? Porque a fé, ela não é política. No caso, o que acontece? A crítica que eu tenho à teologia da libertação é a mesma crítica que eu tenho a- às religiões protestantes aqui no Brasil. E quando eu digo religiões protestantes, incluem elas as religiões evangélicas. Que, apesar de fato terem críticas importantes à Igreja Católica, porque a Igreja Católica errou muito ao longo da história. Dito isso, eu acho que a Igreja Católica é a instituição mais próxima da palavra de Deus hoje. Apesar de todos esses erros, apesar de todas essas críticas corretas que a Igreja Católica, as religiões protestantes fazem à Igreja Católica, eu acho que no final das contas, essas religiões, elas não adequam o indivíduo à fé, o indivíduo à palavra de Cristo, o indivíduo a Deus. Elas, na verdade, fazem o contrário. Elas adequam Deus ao seu indivíduo. E no final elas não se tornam um coletivo, se tornam um indivíduo. E deixam de ser o rebanho de Cristo e se tornam e querem ser o pastor. Então a lição de humildade que o cristianismo, que o catolicismo tenta passar, ela acaba se perdendo. A teologia da libertação, ela tem um pouco desse aspecto que eu vejo também nas religiões mais protestantes. Porque a teologia da libertação, ela tem esse aspecto de eu adequar a minha crença política, a minha ideologia política, à minha crença religiosa. Mas acontece que a minha crença política e a minha crença religiosa, elas têm nada a ver uma com a outra. A única coisa que a Igreja Católica, ao meu ver, hoje tem explícito que como uma forma de condenação à política é a violência. A política não pode ser violenta, a política ela tem que ser pela paz. E eu concordo com isso.
Eu acho natural existir católicos de direita, acho natural existir católicos de esquerda, católicos de centro, mas todos eles precisam do compromisso com a paz. Nenhum deles pode ter o compromisso com a violência, com o autoritarismo, entende? E acho que sim, nesse sentido, qualquer católico que defenda uma ideologia ou uma forma de pensamento que seja feita através da violência é pecado. Eu creio que deva ser condenado pela igreja. Enfim, além do próprio aspecto de que já existe dentro da Igreja Católica a doutrina social da igreja, que já é um aspecto da teologia que tem muita influência no trabalhismo aqui no Brasil, mas que também é a visão política da igreja, em resumo, sabe? É uma visão de que o Estado deve estar para proteger a justiça social e deve estar para promover a redistribuição da propriedade privada, e não o fim dela. O que, no geral, eu concordo, só que eu acho que hoje em dia a política ela acabou tomando tanta conta da Igreja Católica que se tornou algo ah, menos, menos sobre crença do que sobre mais virou muita politicagem. E eu acho que a teologia da libertação ela acaba fazendo parte disso. Ela faz parte desse jogo que acabou produzindo na Igreja Católica. O que eu acho que a teologia da libertação ela tem suas qualidades porque ela reconhece o caráter político de Jesus, mas Jesus não era só político, era também religioso, era também espiritual, era também profundo no sentido mais íntimo da palavra, com o coração, e ele também era para a alma, principalmente para a rendição dos pecados das pessoas. E não para tipo, ah, nossa, eu vou largar, vou usar da minha ideologia para chegar a Deus. Não é isso, entende? Uma coisa tem nada a ver com a outra. Então eu vejo a teologia da libertação muito desse aspecto, muito desse jeito. E é uma ideia latino-americana, porque vê o aspecto da pobreza, vê o aspecto do imperialismo, que é muito presente aqui na América Latina, assim como todos os países do sul global. Mas a América Latina é muito presente a questão do imperialismo do sul global por parte dos Estados Unidos. Enfim, eu pessoalmente gosto muito do catolicismo carismático, tá? Eu gosto mais. Eu acho que ele acaba se tornando mais realista na sua relação com Deus e mais moderno, no melhor sentido da palavra, menos hierárquico, mais do povo, entendeu? E aí nesse sentido eu acho que, por isso que eu acho importante existir as religiões protestantes. Porque eu acho que as religiões protestantes elas apontam erros da Igreja Católica, que a Igreja Católica não percebe e que demora muito para perceber que está errando. Então por isso que, ao meu ver, a teologia da libertação ela não pegou muito aqui, ela pegou assim no início dos anos 80, vai aqui no Brasil pelo menos, né, quando tava o PT foi muito baseado na teologia da libertação. Ficou muito ligado a isso, ficou muito fundado a isso, sabe? Ficou muito nessa questão. E o que é interessante, é relevante, tem sua importância, mas eu acho que é um caminho, para mim, é a mesma coisa que a teologia da libertação. É igual um sede vacante, que nem um Paulo Cogos. Mas claro que a teologia da libertação não é tão violenta assim. Mas o sede vacante, ele basicamente acho que o Papa, que a autoridade papal não existe há um bom tempo, sabe? Enfim, acho que tipo esse tipo de coisa é o tu tá botando a política acima da tua fé em Cristo, em Deus, em Jesus, sabe? Na Santíssima Trindade, na Virgem Maria, enfim. Acho isso um erro. Enfim, eu espero que você tenha gostado, que você tenha curtido. Espero que você dê o like, compartilhe, se inscreva. Eu sou o Juca Maciel, sou jornalista. Um beijo aí, um abraço a todos. Até mais.